Hoje eu vou trazer para vocês a análise do terceiro trimestre do ano de 2023 de Ambev, onde ela teve um lucro muito interessante e vou explicar para vocês o porquê que ela vem caindo nos últimos anos. Mas antes, já se inscrevam no canal, que é muito importante, tá bom, pessoal? Se inscrevam e deixem o like, beleza? Mas antes, vamos analisar o gráfico do Ibovespa, pessoal, onde ele se encontra numa situação bem crítica. Analisando o gráfico diário, reparem que o preço chegou próximo às médias dos últimos 200 dias e as projeções são de quedas, levando em consideração os gráficos dos períodos maiores, como por exemplo o gráfico semanal. Reparem que temos uma projeção para o gráfico semanal até 109 mil pontos. Existe uma margem de queda bem relevante aqui ainda. E se analisarmos o gráfico mensal, reparem que, no geral, está sendo apenas um recuo para voltar a crescer novamente o Ibovespa. Esse é um tema que eu tenho abordado com vocês nos meus vídeos anteriores. Porém, por conta de todas as situações da macroeconomia e também agora, aqui no Brasil, por conta de todas as modificações que o governo está fazendo, eu não ficaria impressionado se o Ibovespa voltasse para sua tendência de baixa, que seria próxima aos 106 mil pontos, retornasse a esse canal de baixa que estamos verificando aqui. Porém, ninguém sabe quais serão os próximos passos do Ibovespa, então precisamos aguardar para ver o que vai acontecer. Se analisarmos o gráfico do dólar, pessoal, reparem que no gráfico mensal, desde 2020, ele está numa tendência de queda, uma queda bem tranquila, com altas e baixas. Nos últimos meses estamos tendo uma alta no dólar e existem projeções para crescimento próximos a 4,5%, podendo chegar a 5,30%. Se ultrapassar desse patamar, podemos esperar uma crescente mais acentuada para o dólar, ok? É claro que vamos estar acompanhando por aqui. Agora, conversando sobre a Ambev, pessoal. A Ambev ela teve um lucro líquido nesse terceiro trimestre, apesar das quedas de vendas. Um dos fatores foi os custos mais baixos por conta de taxas de câmbio e commodities, pessoal. Então a Ambev teve um lucro líquido de 19,3%, se baseando na base orgânica, onde são retirados as taxas de câmbio e também commodities, evitando assim uma maquiagem nos seus valores. Apesar desse lucro, a expectativa dos analistas era de uma receita de 21 bi e não de 20 bi. Porém, veio positivo, então por isso a empresa está subindo hoje. No geral, as vendas elas foram menores, porém as vendas aumentaram em 13,6% na América Central e no Caribe. Contudo, tivemos quedas de 9,4% na América Latina e uma queda de 13,1% no Canadá. Aqui no Brasil, as vendas continuaram a crescer, ponto positivo para as cervejas premiums, com crescimento de 10%. A subsidiária teve um crescimento também e o EBITDA teve um crescimento orgânico de incríveis 43,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Fora isso, a empresa espera um crescimento de 17,1% para esse quarto trimestre que estamos entrando, que superaria o ano de 2022. Todos esses dados nós conseguimos verificar diretamente no RI daqui da Ambev. Vejam que conseguimos verificar a queda no volume de vendas, as receitas, igual eu comentei, o EBITDA, o lucro ajustado e o fluxo de caixa das atividades operacionais tiveram um aumento também. O preço de Ambev atualmente está em R$ 12,84 por cota e o gráfico de Ambev, pessoal, segue lateralizado, ou seja, a empresa vem tendo lucros, porém segue lateral. Se repararmos, desde os anos 2000, a empresa vem crescendo de forma constante. No período de 2008 até 2017 para 2018, foi a última crescente interessante que a empresa teve. Porém, pessoal, reparem que depois disso a empresa não conseguiu crescer mais, caminhando de forma lateral. Analisando a cotação versus o lucro de Ambev nos últimos anos, pessoal, reparem que no período de 2017 tivemos uma queda expressiva, onde o mercado não estava esperando, pois os preços estavam bem elevados, e isso se confirmou porque em 2018 o valor da cota acabou caindo, apesar do crescimento que tivemos do lucro líquido. A empresa no ano de 2019 teve um crescimento no seu lucro líquido e uma valorização na sua cota. Em 2020 tivemos
a situação da pandemia. Em 2021, voltamos a ver uma crescente no lucro de Ambev. E em 2022 e 2023 estamos vendo uma crescente. Porém, pessoal, desde 2019 a empresa vem caindo. Desde a pandemia, a empresa não conseguiu ainda se recuperar totalmente, apesar dos lucros que vem tendo. E isso deixa uma pulga atrás da orelha de todo mundo. Porque é uma empresa que vem tendo lucros, vem aumentando cada vez mais os seus dados financeiros, porém a empresa continua caindo. Será que é uma oportunidade? Analisando a receita líquida de Ambev, reparem que vem tendo uma crescente, igual eu comentei com vocês. Os custos de Ambev vem tendo uma crescente também. Porém, o lucro líquido vem crescendo também. E isso acaba deixando irrelevante o aumento dos custos. As margens operacionais vêm caindo, então vejam que é uma empresa que vem crescendo com o passar do tempo após a pandemia. Um ponto que talvez poderíamos nos atentar é que a margem líquida comparado a 2018 e 2019 vem caindo com o passar do tempo, está trabalhando abaixo da média dela. E reparem que no momento que a empresa trabalhou em uma crescente interessante no mercado, foi no período de 2009 até 2016, trabalhando com uma margem líquida superior à média. Será que foi a margem líquida que derrubou as ações? Não acredito que seja, até porque a empresa está tendo lucros. Reparem que o lucro da Ambev vem aumentando e a margem líquida vem caindo. Imaginem se a margem líquida estivesse também voltada para cima do quanto a Ambev poderia estar faturando. E principalmente pela Ambev não ter um concorrente direto, essa margem poderia estar um pouco maior. Mas igual eu comentei com vocês, não é algo tão relevante para deixar a empresa estagnada em 3, 4 anos. Se analisarmos agora os indicadores de valuation da empresa, reparem que o LPA da empresa não tem muita volatilidade, o PL da empresa vem caindo, possibilitando uma porta para oportunidades em Ambev. O VPA de Ambev está um pouco elevado nesses últimos anos, talvez esse é um outro ponto para a gente se atentar. O PVP de Ambev está no seu menor número desde 1999, outro ponto para a gente se atentar. O EBITDA de Ambev vem crescendo também, então é um ponto muito positivo. Porém, pessoal, se analisarmos a margem EBITDA dos últimos anos de Ambev, reparem que vem tendo uma queda. E apesar de ainda estar elevado, essa queda faz nós ficarmos atentos, principalmente por conta nas quedas de venda que aconteceu nos últimos períodos. Será que essas quedas de vendas vão comprometer os lucros em algum momento nos próximos anos? É isso que nós temos que nos atentar. Será que essa margem EBITDA vai continuar caindo? Nesse ano de 2023, estamos verificando que ela voltou a crescer. Vamos analisar para ver quais serão as projeções nos próximos anos. Vejam que o ROI, o ROA e o ROIC trabalham com números interessantes. Um outro ponto para a gente ficar atento, pessoal, é que o EV sobre EBITDA está um pouco elevado. Isso quer dizer que a empresa está cara. Comentando um pouco sobre o dividend yield da empresa, esse já é um aspecto que eu gosto de trazer, até porque é o objetivo por aqui. Porém, pessoal, reparem que a empresa não vem pagando tantos dividendos relevantes desde 2017, iniciando um pagamento relativamente interessante a partir do ano passado, né? No caso do ano de 2022. Um dos motivos desse pagamento muito abaixo é por conta da quantidade de cotas que a empresa tem. E por conta da quantidade de divisões que a empresa ela tem no momento, para a empresa estar entregando um valor muito interessante em dividendos, ou ela precisa estar muito desvalorizada, ou o lucro dela vai precisar ser muito alto, muito elevado. E por conta disso, o dividend yield de Ambev acaba sendo um pouco abaixo do que ela poderia pagar, levando em consideração o tamanho que é a empresa. Reparem que o payout da empresa é bem elevado comparado a outras, e vejam que nesses últimos 2 anos, levando em consideração esse e 2022, o payout de Ambev está bem elevado, confirmando esse ponto que eu levantei. Sobre o endividamento de Ambev, reparem que é uma empresa que não tem endividamento, não tem alavancagem.
E se analisarmos o fluxo de caixa livre da empresa, vem trabalhando com crescentes. E se analisarmos o fluxo de caixa total da empresa, apesar de ela não estar endividada, ela estava trabalhando negativa no seu fluxo de caixa total nos últimos 2 anos e nesse ano já está trabalhando de forma positiva. Ou seja, será que vem aí uma crescente nos seus fluxos de caixa? Reparem que ela voltou a trabalhar na média que ela sempre costumou trabalhar. Agora, para confirmar para vocês por que os dividendos de Ambev acaba sendo um pouco abaixo, imaginem dividir o lucro que vai ser disponibilizado em dividendos para esse número de ações. O retorno acaba sendo um pouco abaixo. Ou seja, a empresa teria que lucrar um valor absurdo para conseguir pagar um dividendo muito elevado, ou também as cotas teriam que estar bem desvalorizadas, o dividend yield vir um pouco acima de 6%. Em resumo de Ambev, pessoal, o que eu enxergo é que alguns indicadores estão informando para nós que é uma empresa que tem potencial muito grande para continuar crescendo, porém, por outro lado, existem alguns indicadores que estão nos informando que a empresa está um pouco cara, principalmente por conta do seu tamanho, né, pessoal? É uma empresa que não trabalha alavancada e que não faz investimentos de forma arrojada, até porque não precisa, porque não tem um concorrente pesado nesse mercado. E talvez isso seja um ponto que seria interessante para a Ambev. Se a Ambev tivesse um concorrente direto, que batesse de frente realmente aqui no Brasil, eu aposto que a Ambev trabalharia com projeções muito mais positivas do que está trabalhando. É uma ótima empresa, tem projeções muito positivas para um futuro mais a longo prazo, porém, por conta do seu tamanho e também da quantidade de ações que ela vai precisar trazer um retorno muito expressivo no seu lucro líquido, ano após ano, para o seu valor voltar a crescer e para ela pagar dividendos interessantes, atrair novos investidores e tudo mais. A questão que pega é aguardar para ver se a Ambev vai conseguir manter esse lucro expressivo que ela teve no ano de 2022 e nesse ano de 2023. Bom, vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, muito importante, tá, pessoal? E também deixar o like e ativar o sininho, tá bom? Fiquem com Deus, até logo e fui, pessoal.